Nós, há 2 semanas, falamos sobre o lar como um ambiente favorável ao discipulado. Eu quero voltar a essa reflexão hoje, pensando no lar como um ambiente favorável ao discipulado. Eu coloquei alguns pontos aqui há 15 dias, 2 quartas-feiras. Eu tive que interromper na semana passada essa reflexão, mas eu vou retomar hoje aqui. Então nós falamos que se os discípulos são feitos na vida da igreja e nas nações, onde o lar se encaixa, Se a ordem de Jesus é para nós fazermos discípulos de todas as nações, será que o lar deve ficar fora desse propósito de Deus para a sua igreja? A missão que Deus está realizando no mundo, O nosso Deus é um Deus que está em missão, Muitas vezes a gente dizia que a missão é da igreja. Não, Deus é que está em missão. Deus nos chama a participarmos da sua missão, de anunciarmos o Evangelho de Cristo, e para que vidas, homens e mulheres em todas as tribos, povos, línguas e nações se rendam ao Cordeiro, e naquele glorioso dia, conforme lemos em Apocalipse, esses homens, essas mulheres vão estar diante do Senhor adorando. Deus nos alcançou, Deus nos salvou em Cristo Jesus e nos trouxe para a sua família, para o seu reino, para a sua igreja, para sermos testemunhas do seu amor e levarmos a sua palavra. Então, eu fiz naquela quarta-feira algumas considerações importantes. A primeira delas é que para muitas igrejas com herança reformada, a reunião de domingo foi entendida como um ajuntamento de famílias cristãs que congregaram toda semana. Então a vida cristã, na fé reformada, ela acontece dentro de casa, inicialmente dentro da família. Quando o povo de Deus se reúne no domingo, é o ajuntamento de todas as famílias que congregaram durante a semana. Eu citei o exemplo do início da igreja luterana no sul do Brasil, em que os pastores chegaram bem depois, Eu ouvi uma entrevista de um líder luterano no Brasil dizendo como é que isso aconteceu, Se a igreja teve dificuldade, porque os pastores vieram depois. Ele falou, não houve dificuldade. Por quê? Porque em cada família o pai orava com os filhos, ensinava a palavra, e no domingo um daqueles pais ministrava a congregação maior, Então o culto acontecia dentro de casa, o discipulado acontecia dentro da família, e quando a igreja se reunia para o culto coletivo, congregacional no domingo, era o ajuntamento das famílias que congregavam durante a semana. Os cultos familiares ou devocionais foram incorporados ao ritmo normal da família piedosa, da vida familiar piedosa. E uma terceira consideração é que melhor contexto haveria para aprender a Cristo do que no dia a dia no lar, No lar onde a Bíblia está aberta, onde nós podemos orar, nos encorajar uns aos outros, mesmo passando pelas dificuldades que toda a família enfrenta, mas passarmos juntos com a Bíblia aberta, orando uns pelos outros. Esse é um ambiente mais favorável e mais importante, onde tudo começa na nossa caminhada cristã. Infelizmente, nós constatamos uma triste realidade, que esse padrão de discipulado dentro de casa praticamente desapareceu. Mas Deus é um Deus de graça e misericórdia. E nós temos visto nesse tempo como famílias têm se voltado para a palavra, como famílias têm se preocupado em lerem a Bíblia juntos, em orarem juntos. E a nossa orientação desde o início da pandemia foi essa: o mais importante de tudo é o culto familiar, O mais importante de tudo é que nós, como famílias, estejamos orando uns com os outros, abrindo a palavra. Nós fazemos aqui uma sugestão mensal de uma leitura bíblica, e os irmãos têm a liberdade também de fazer outros planos de leitura bíblica, mas o importante é que as famílias se reúnam em torno da palavra, busquem ao Senhor, recebam a instrução, sejam encorajados para a glória de Deus. E aí nós começamos a fazer uma observação aqui sobre o lar do Novo Testamento,
né? E no lar do Novo Testamento, nós vemos a conexão entre a igreja e a família de uma forma muito próxima. E eu quero só citar aqui os 3 pontos que nós vimos no primeiro encontro que fizemos. O primeiro ponto foi que o lar era um local comum de reunião dos crentes. O lar era um local comum da reunião dos cristãos. Nós citamos aqui a casa de Priscila e Áquila, 1 Coríntios 16, 19, Romanos 16, 3 e 5, né? E vimos também a casa de Ninfa, lá em Laodiceia, como era um lugar de estudo da palavra, de oração, e nós temos aqui muitas citações, né? A igreja que se reúne na casa deles. Encontramos muito isso nas cartas de Paulo, porque era de fato um ambiente favorável para o discipulado, para o crescimento, não somente para aqueles que não conheciam o Evangelho, mas para aqueles que já conheciam o Evangelho. Na casa de Priscila e Áquila, por exemplo, em Atos capítulo 18, nós vamos encontrá-los instruindo Apolo. Apolo já era um pregador, né? Apolo já conhecia o Evangelho, já pregava o Evangelho, mas a Bíblia diz que Priscila e Áquila tomaram-no, né, consigo e expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, quando a gente fala de culto doméstico, a gente não está falando somente da evangelização daqueles que estão em casa que ainda não conhecem a Cristo, mas também o discipulado como instrumento de crescimento, de amadurecimento na fé, quando os fundamentos continuam sendo lançados e a gente começa a crescer ainda mais na presença do Senhor. Uma segunda consideração foi que o lar cristão, ele é renovado pela palavra de Deus. Quando a Bíblia fala daqueles mandamentos da mutualidade, né? Orai uns pelos outros, encorajai-vos mutuamente, dentro de casa, isso é muito importante. A palavra de Deus é que renova a família. E aí vimos Efésios 5, Colossenses capítulo 3. É interessante que em Efésios 5, Paulo diz que nós devemos nos encher do Espírito, e em Colossenses 3 ele diz que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós, em nossa mente, né? Então, dentro de casa, a palavra do Senhor, ela é renovada, né? Paulo chama aquilo que nós conhecemos como os códigos do lar, né? O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa respeitando ao marido como a igreja deve reverenciar a Cristo, reconhecendo a sua autoridade. Os pais devem criar os seus filhos no caminho de Deus, disciplinando, né? A palavra ali é a mesma que dá origem a discipulado, treinando, preparando os seus filhos para servirem ao Senhor, para amarem a Cristo, os filhos honrando os seus pais. Tudo isso acontece com a Bíblia aberta dentro da nossa casa, em nome de Jesus. E a terceira e última consideração que nós fizemos foi que o lar era a esfera cotidiana, básica, em que os discípulos aprendiam a obedecer os mandamentos de Cristo, especialmente o amor, né? Um lar é um ambiente favorável para vivermos o amor de Jesus, o perdão, a compaixão, né? A restauração, para a glória de Deus. Então eu quero avançar hoje, e eu quero convidá-los a abrirem Marcos capítulo 5, e o quarto ponto que veremos hoje é que o lar cristão não era apenas o núcleo da igreja, mas fornecia um testemunho forte do aprendizado transformador de Cristo para a comunidade ao redor. E eu destaquei um texto aqui que eu gosto muito, Marcos capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. A palavra diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, veja a ordem de Jesus: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O testemunho de uma vida transformada, né? Os irmãos sabem, se lembram bem dessa passagem bíblica,
Final do capítulo 4, Jesus enfrenta uma tempestade, né? E os irmãos percebam que é uma viagem rápida, mas com um propósito muito específico. Marcos 4,35, Jesus diz aos discípulos: passemos para outra margem. E quando nós chegamos no capítulo 5, no versículo 1, diz que chegaram a outra margem, né? No meio do caminho, no meio da viagem, se levanta um grande temporal de vento e Jesus acalma aquela tempestade. Os discípulos ficam admirados e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus chega do outro lado, e ao chegar do outro lado, um homem possesso de uma legião de demônios vai ter com Jesus. E a narrativa bíblica ela é muito triste quando fala desse homem. Ele vivia nos sepulcros, ele andava de dia e de noite, se autoflagelava, ninguém conseguia contê-lo, prendiam-no com grilhões, com cadeias, e tentavam prendê-lo, mas era impossível. E aí, amados irmãos, esse homem está diante de Jesus, e o Senhor Jesus liberta aquele homem. Qual é o teu nome? Legião, né? Havia uma legião de demônios no verso 9, e Jesus então liberta aquele homem. A palavra do Senhor nos diz que aqueles demônios foram para uma manada de porcos, né? É um testemunho visual daquilo que estava dentro daquele homem. Jesus permitiu isso. E aí começa uma mudança naquela cidade, naquela região, porque as pessoas foram ter com Jesus e viram, diz o versículo 15, aquele homem que fora endemoniado. Percebam como ele estava, né? O texto diz assim: indo ter com Jesus, o povo, né, que saiu para ter com Jesus, viram o endemoniado, Marcos 5,15, o que tivera a legião, já não tem mais, já não é mais possuído, e veja como esse homem está agora, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram, né? Que coisa maravilhosa, o poder de Cristo sobre os espíritos malignos, o poder de Jesus sobre as trevas, libertando aquele homem. E aqui o texto nos traz muitas informações importantes. Nós temos aqui 3 pedidos no texto, né? O primeiro pedido era o pedido dos demônios, que não queriam sair daquela região. Rogaram-lhe, diz o verso 10, encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Veja o verso 3, Jesus o permitiu. Os demônios tiveram que pedir autorização a ele para ficar ali. Jesus o permitiu. Depois há um segundo pedido, que as pessoas daquela cidade pediram que Jesus saísse dali. Eu fico imaginando, que oração é essa? Que pedido é esse? Que impacto isso causa quando alguém pede uma cidade ou uma nação que Deus se retire? Foi isso que eles fizeram. A palavra diz, no versículo de número 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eu fico pensando que muitas vezes é isso que tem acontecido na nossa nação, através de leis, através de decretos, através de ações que tentam impedir que os valores do reino de Deus prevaleçam na nossa terra. Todas as nações que fizeram isso pagaram um preço muito caro. Os americanos, por exemplo, quando lutaram para que as Bíblias saíssem das escolas, e nós vemos até hoje quantas escolas americanas enfrentam assassinatos em massa, em série, né? E alguém um dia questionou isso, e pediram que as Bíblias fossem retiradas, pediram que as orações fossem impedidas de serem feitas, e aí as consequências começam a acontecer. Foi isso que eles fizeram, diz o verso 17, entraram a rogar-lhe que se retirasse, e Jesus foi. Jesus entra no barco, diz o verso 18, mas há um terceiro pedido aqui que Jesus não autorizou. Esse homem que fora endemoniado, diz o verso 18, ele suplica ao Senhor, suplicava-lhe que o deixasse estar com ele. Eu creio, irmãos, que esse pedido é um pedido meio que óbvio, né? O homem andava oprimido, possesso, e agora ele está livre, agora ele está em perfeito juízo.
Agora ele está vestido. O Senhor Jesus, o Evangelho, lhe devolveu a dignidade como homem. E ele quer entrar no barco. Ele queria ser o 13º apóstolo. Eu quero entrar nesse barco. Esse barco aí é o barco que me trouxe vida, que me trouxe o Evangelho, que me trouxe libertação. Mas aí o texto diz assim: Jesus não permitiu. É interessante aqui, né? Esse texto nos fala da soberania de Deus. Ele atendeu os demônios, atendeu os concidadãos aqui do ex-endemoniado, mas não atendeu esse homem, porque ele tinha um outro propósito. E eu queria que você prestasse atenção no verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai para a tua casa, para os teus. Já imaginaram, irmãos, quando esse homem chegou em casa? Já imaginaram a recepção que ele teve? Possivelmente as pessoas da sua casa nem o reconheceram no primeiro momento. Tamanho o impacto da libertação de Deus na sua vida. O homem agora está em paz, está centrado, em perfeito juízo, está vestido, conhecendo as pessoas, consciente de si mesmo, quem ele é diante de Deus. Agora esse homem tem uma missão na vida. Qual é a missão dele? Diz o versículo de número 19: anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aleluia! Será que não é a nossa missão no mundo? Será que nós hoje não vivemos com esse propósito como filhos de Deus, filhas de Deus, igreja de Jesus? Vivemos para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado em toda a terra, para que discípulos sejam feitos em todas as nações. É necessário que nós anunciemos o Evangelho, anunciemos como o Senhor teve misericórdia de nós, como o Senhor nos alcançou. Jesus disse: anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez. Jesus é tão bom que deu até o tema da mensagem. Às vezes a gente fica numa luta, né, Érico? O que a gente vai pregar? Jesus falou assim: olha, eu vou te dar uma missão e você já tem o tema da mensagem. Você vai falar tudo que o Senhor fez por você e como Ele teve compaixão de você. E aí, irmãos, o lar se torna esse lugar de testemunho. O lar se torna esse lugar do aprendizado transformador de Cristo. E isso vai para fora, para a comunidade ao redor. Percebam o versículo 10, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, 10 cidades, Decápolis, numa região, uma região que foi impactada por um homem improvável. É assim que Deus faz. Ninguém imaginava que Deus poderia levantar um missionário naquele lugar, e se Deus fizesse isso, seria aquela pessoa. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O resultado, e todos se admiravam. A obra de Jesus em nós causa admiração, transformação. Eu gosto de contar experiências de transformação da minha vida e da vida de pessoas que eu conheço. Eu conheço pessoas que antes de conhecer o Evangelho eram escravas do alcoolismo, por exemplo. Eu me lembro do testemunho de um irmão muito querido que já está com o Senhor. Ele me dizia: pastor, a minha vida era receber o meu salário na sexta-feira e sábado eu passava o sábado inteiro num bar. A esposa pedia que eu comprasse a comida do almoço, chegava só o jantar. Aí esse homem conheceu Jesus. O dinheiro que ia para o alcoolismo começou a ficar em casa. Aí ele começou a poder investir no estudo dos seus filhos, do seu filho. Ele começou a deixar de gastar com remédio, porque agora ele tem uma vida mais saudável. Ele conseguiu trocar o carro, porque os valores, os recursos ficaram em casa agora, debaixo da bênção de Deus, multiplicados pelo Senhor. Poder do Evangelho. E são inúmeros testemunhos, a cada dia, vidas se encontram com Jesus e são transformadas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O lar cristão
como um núcleo, não somente da igreja, mas como um testemunho que vai para fora da comunidade. Vidas são discipuladas, são fortalecidas e vão em frente, levar esse evangelho para a glória do Senhor. Amém, amados? Esse texto para mim, ele me marca muito. Vai para a tua casa, para os teus. Preocupação de Jesus com aquela família que era marcada por sofrimento, aquela família que viu o seu líder, podemos dizer assim, numa cultura em que o homem era o provedor, se destruir, né? Destruído por demônios, por uma legião de demônios, e agora esse homem está livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará. E esse homem agora é um missionário, para a glória de Deus. Amém, amados? Quinto lugar, o lar cristão, podemos dizer assim, era um laboratório em que a liderança cristã era praticada e vista. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. É interessante, irmãos, quando nós olhamos para a liderança do Novo Testamento, que foi muito tratada, né? Esse tema foi muito tratado pelo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito. Paulo começa a dar as indicações ou as qualificações para a liderança cristã. E às vezes nós achamos ou damos uma ênfase muito grande. É lógico que nós não podemos desconsiderar a formação teológica, o conhecimento da Escritura, obviamente que isso é fundamental numa liderança cristã. Mas ao mesmo tempo que nós vemos essa preocupação, né, de ser apegado à palavra, de ser apegado à Escritura, Paulo fala isso, nós vamos perceber também, obrigado, o apóstolo Paulo falando sobre a família, né? A liderança pastoral de um homem no lar cristão era um indicador de suas qualificações para liderar a casa de Deus. Percebam aí, 1 Timóteo capítulo 3, que Paulo diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, o episcopado aqui se aplica a bispo, pastor e presbítero, é a mesma palavra, aquele que é supervisor, excelente obra almeja. É necessário, portanto, Paulo diz, pode almejar, sim, é legítimo, né? Esse anseio é um anseio legítimo, mas Paulo diz, é necessário, portanto. Ou seja, existem qualificações que devem acompanhar esse anseio, né? Não pode ficar somente no nível do desejo sem manifestação dessas qualificações. Aí Paulo diz, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, não é impecável, mas é irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Veja o verso 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Poderíamos aí avançar nas demais qualificações. Vejam, ao mesmo tempo, no final do verso 2, que nós vemos a preocupação com que ele fosse apto para ensinar, com que ele fosse dedicado à leitura da Escritura, zeloso pela sã doutrina, ao mesmo tempo, ele precisava ter uma vida dentro da família. A liderança dele era manifestada através da maneira que ele liderava a sua casa, né? Então a liderança pastoral de um homem no lar cristão era um indicador de suas qualificações para liderar a casa de Deus. Em outras palavras, é o que Paulo diz: se alguém não sabe governar a própria casa, verso 5, como cuidará da igreja de Deus?
E é muito interessante que, ao participar das reuniões cristãs no primeiro século, que acontecia nas casas, um discípulo de Cristo entrava na casa de seu pastor, ou presbítero, ou bispo, e podia ver em primeira mão se ele gostava de muito álcool, se ele tratava bem a sua esposa, se ele criava os seus filhos para a glória de Deus, porque as reuniões se davam no ambiente da família. Então, amados irmãos, a autoridade de uma liderança cristã, ela se manifesta dentro de casa. É assim que o Novo Testamento nos apresenta o lar, essa conexão entre a igreja e a família. Ou seja, nós não devemos ter uma vida dupla, uma vida lá em casa, outra vida na igreja. Não, a nossa vida é integrada. Nós temos um alvo na vida como cristãos: viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus em casa, viver para a glória de Deus no trabalho, viver para a glória de Deus onde nós estivermos. Então, nós percebemos a importância que o apóstolo Paulo deu aqui, a questão do relacionamento familiar de um líder. O lar é um laboratório em que a liderança cristã é praticada e é vista. Quantos líderes são formados através do discipulado, em casa, na família, né? Com o fundamento que nós devemos receber dentro de casa. Então nós precisamos resgatar isso em nome do Senhor Jesus. O próprio fato de que bispos, presbíteros e diáconos deviam ser apontados com base em seu exemplo, liderança, ensino na vida familiar, é um forte indicativo de que cada lar deveria ser conduzido à semelhança de Cristo pela graça do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante olharmos para essas qualificações. Num tempo em que se preocupa com muita performance, olhamos para o Novo Testamento e percebemos qualificações espirituais, familiares, de caráter, né, para uma liderança cristã. Que o Senhor nos ajude, né, nos abençoe, que levante novos líderes comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a sua família, entendendo, discernindo que o nosso ministério começa em casa. Eu sempre gosto de citar o exemplo de Filipe, o evangelista. A Bíblia diz que Filipe era diácono da igreja. A Bíblia diz que Filipe era um evangelista que desceu a Samaria, Deus o usou poderosamente, houve um grande avivamento em Samaria, ele está ali sendo usado por Deus. Mas a palavra diz em Atos 21, versículos 8 e 9, que Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. A sua casa estava em ordem, pela graça de Deus. E nós precisamos pedir isso ao Senhor. Eu sempre orei dizendo: Senhor, eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder a minha família. Eu não quero ser um pregador que vai para todos os lados, mas que não tem a minha casa na Tua presença. Pela graça do Senhor, Deus tem me atendido. Pela graça do Senhor. Essa é a obra do Senhor. E nós precisamos pedir isso ao nosso Deus. Que a nossa casa possa estar servindo a Ele, como nós cantamos nessa noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? E por último, o lar como local ideal para a instrução dos filhos no caminho de Cristo. Instrução. Efésios capítulo 6. Quero concluir com esse último ponto, pensando sobre o lar como ambiente favorável do discipulado. Efésios capítulo 6. Um texto muito conhecido da igreja. A palavra nos fala sobre os filhos que devem obedecer aos seus pais no Senhor. Depois, no versículo 2 e versículo 3, Paulo fala de um mandamento. Tivemos há pouco tempo uma exposição aqui pelo nosso irmão Érico sobre os 10 mandamentos, né? Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que promessa maravilhosa. Mas percebam aí, irmãos, o verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. O papel da criação dos filhos é dos pais, criai-os. Nós não podemos terceirizar esse privilégio, essa honra
e esse mandamento de Deus. Mas criai-os como? Ao nosso modo, Não, agora eu vou criar os meus filhos, eu vou ler alguns livros aí, atualizados, Vou buscar algumas orientações humanas, que são importantes, mas o que a Bíblia nos fala, prioritariamente, é que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina aqui é a mesma palavra para discipulado, a ideia do texto é treinamento, é prepararmos os nossos filhos na palavra para servirem ao Senhor, para amarem ao Senhor, é ensinarem os desígnios de Deus, é falar sobre a criação, é falar sobre a queda, é falar sobre a redenção em Cristo, é falar sobre a volta de Jesus. Quantos temas bíblicos nós temos, para ensinar os nossos filhos? Preparar os nossos filhos para o confronto de ideias, para eles terem a segurança de quem são em Cristo Jesus, do amor de Deus por eles. Meu querido, não deixe o tempo passar. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, nessa questão aí de fé, eu deixo que quando ele crescer, ele decide por ele mesmo. Meu irmão, não faça isso, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não nos diz que nós devemos deixar os nossos filhos tomarem a sua decisão por eles mesmos, num determinado momento da sua vida, sem receber a instrução da palavra. É óbvio que haverá um momento de uma decisão, e nós oramos para que isso aconteça. Nós, como líderes da igreja, oramos para que nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens tenham uma experiência de novo nascimento, sejam transformados pelo poder do Espírito Santo. Isso não é obra da igreja, isso não é obra humana, isso é obra do Espírito, mas nós podemos fazer a nossa parte, que é discipular. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, vós pais, criai os vossos filhos na disciplina, no treinamento, no discipulado, na admoestação, no conselho de Deus. Nós ouvimos há algumas semanas o testemunho do Daniel. O Daniel, ele contou para nós aqui o que ele recebeu da sua avó. Eu queria que você ouvisse mais uma vez esse breve testemunho, como foi abençoador para nós ouvirmos o testemunho do Daniel, neto da irmã Gina e do diácono Eldo aqui da nossa igreja. Olá pessoal, eu me chamo Daniel, eu sou neto da dona Gina e do seu Eldo. Eu estou aqui para contar um pouquinho da história que eu tenho com minha avó. Eu me lembro que desde bem pequeno minha avó parava para conversar comigo sobre a palavra e eu sempre fiquei muito animado com isso. Dentre várias historinhas que ela me contou, a que mais me marcou foi de Davi e Golias, na qual o menino humilde, jovem, ele foi capaz de derrotar um gigante, sendo inspirado por Deus naquele momento. Assim que minha avó me contou, eu me recordo que eu fiquei extremamente animado em ter a ousadia que Davi teve, e com isso eu queria animar as vovós, os vovôs e os parentes em geral a dedicarem uma parte do seu tempo para conversar com as crianças sobre as histórias da Bíblia, sobre a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que isso irá render muitos frutos na caminhada cristã delas. Aleluia, coisa boa. A irmã Gina separava um tempo lá, quando estava com Daniel, e obviamente com o irmãozinho dele também, falando da palavra, falando de Cristo, contando as histórias bíblicas, e ele foi aprendendo. Hoje ele serve ao Senhor, é um jovem que ama a Cristo, que serve ao Senhor Jesus. Então, amados irmãos, é o que a palavra nos ensina. Às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas e nos esquecemos daquilo que é essencial. Nós estamos vivendo num tempo
que devemos nos voltar para aquilo que é essencial, aquilo que é prioridade. E a prioridade é o discipulado, é a palavra de Deus sendo ministrada a nós na leitura pessoal, dentro de casa, nos ministérios da igreja. Se você não tem participado, meu irmão, dos estudos da palavra com as crianças, com os juniores, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, faça isso, priorize isso. Sua leitura bíblica individual, o culto doméstico, porque é isso que vai nos fortalecer a cada dia na nossa fé, sobretudo em dias terríveis como esse. Quando os pais são exortados a não provocar os seus filhos à ira, mas criá-los no conhecimento do Senhor, eles não apenas estão seguindo o padrão israelita de ensinar as crianças na palavra de Deus, mas também estão reforçando o padrão básico de discipulado na igreja, de instrução paciente e amorosa na palavra de Deus. Eu quero terminar lendo Deuteronômio capítulo 6. Já vimos aqui o que acontecia na igreja, Efésios 6, e nós temos a certeza de que a base está aqui em Deuteronômio capítulo 6. Eu quero terminar lendo esse texto, Deuteronômio 6, um chamado para criarmos os nossos filhos na palavra, aprendendo a amar ao Senhor em nome de Jesus. Deuteronômio 6, eu quero ler a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor. Vejam, os mandamentos estão ali colocados no verso 1, são esses os mandamentos, e aí vem um propósito: para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Quem que deveria receber e guardar os mandamentos? Tu e teu filho, e o filho de teu filho. Quando? Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Percebam no verso 2, o ensino era diário e por toda a vida. Coisa tremenda a palavra do Senhor nos dizer isso. Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. O ensino era diário e era para toda a vida. O ensino passava primeiramente pelo coração dos pais. Versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não é interessante percebermos isso? No verso 7, a Bíblia diz que o pai deveria incutir na mente dos seus filhos, mas antes, a palavra precisava estar no seu coração. Faz todo sentido. Se a palavra não muda a minha vida, não é real na minha vida, como é que eu vou poder oferecer aquilo que eu não tenho? Palavra que primeiro precisa estar no meu coração para depois ser inculcada aos filhos. Tu as inculcarás. Meu irmão, inculcar é um trabalho diário, não é uma informação esporádica. Quando eu acho melhor, de vez em quando,
quando tem uma festa, é algo diário, contínuo. Tu as inculcarás. E é interessante que há uma ideia aqui de intencionalidade e de algo que é natural. Percebam, como é que isso se daria? Como é que o pai deveria falar ao seu filho, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te? Intencionalidade, conexão das gerações. Não é algo que acontecia de vez em quando, mas era algo contínuo. É o dia a dia, porque dia a dia nós estamos expostos ao pecado, dia a dia nós somos assediados pelo inimigo, somos tentados, e dia a dia nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. A palavra nos fala de que eles deveriam colocar o conteúdo escrito em lugares visíveis. Percebam, as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos. Os judeus praticam isso até hoje. Escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículos espalhados, palavra sendo repetida, ensinamento sendo firmado, reafirmado, inculcando. Num tempo em que nós ouvimos as pessoas dizendo, não, quando chegar a hora ele vai tomar a decisão, o menino vai crescer, a menina vai crescer, e quando se tornar um adolescente, um jovem, ele vai escolher. Aí nós pegamos Deuteronômio 6, Efésios 6, amassamos e jogamos na lata do lixo, desprezando o conselho da Escritura, desprezando aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o discipulado. Essa é a missão da igreja. Não é uma opção, é a missão, ir de fazer discípulos de todas as nações, não importa a idade, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que nós sejamos obedientes ao Senhor, amados irmãos, que a nossa casa seja de fato um ambiente favorável ao discipulado. E como eu terminei há 2 quartas-feiras, eu termino fazendo a mesma pergunta, as 2 perguntas. Primeira, existe aprendizado de Cristo em seu lar? Em outras palavras, existe discipulado em nossa casa? Se queremos uma cultura de igreja, de aprendizado transformador, os nossos lares precisam refletir essa visão. Não, nós queremos uma igreja grande, uma igreja forte, poderosa. Sabe onde é que isso começa? Quando você ensina o seu filho a amar o Senhor. Quando nós ensinamos os nossos filhos a amarem a Cristo, a servirem a Cristo, a respeitar as autoridades constituídas por Deus. Quando nós ensinamos os nossos filhos ao caminho da oração, da leitura da Bíblia. Quando é que as minhas filhas viram que a oração era importante? Quando me viram orando. Quando é que o seu filho entende que a leitura bíblica é importante, meu irmão? Quando ele vir você lendo a palavra. Nossas famílias precisam ser ensinadas, encorajadas e preparadas para o discipulado. A conexão entre fazer discípulos em casa e na igreja, ela é muito próxima. Uma alimentará a outra. Mas talvez, olhando para essa pergunta, existe aprendizado de Cristo em seu lar? Existe discipulado na sua casa? Talvez você chegue à resposta que nesse momento não. E aí eu faço a segunda pergunta: você está disposto a permitir que Deus opere essa transformação em sua casa a partir de agora? Ainda há tempo, meu irmão, ainda há tempo, minha irmã, de nós pararmos diante do Senhor e dizermos: Senhor, tenha misericórdia de nós. Isso aqui é a nossa prioridade. Discipular os nossos filhos, ensiná-los a amarem ao Senhor, a servir ao Senhor, dar instrução da palavra, abrir o Evangelho. Estude um Evangelho com seu filho. Dependendo da idade dele, pega uma linguagem mais simples. Não pega aquelas linguagens com palavras difíceis.
e conte as histórias bíblicas, fale da crucificação, da ressurreição, ensine o caminho da oração. Meu irmão, isso é fundamental para a sua família e para a igreja e para a missão de Deus no mundo, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, que os nossos lares sejam de fato ambientes favoráveis ao discipulado, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Queria que você, se você ainda não colocou o seu pedido de oração aí, o seu motivo de gratidão, faça agora, porque nós vamos fazer uma oração encerrando o estudo, e daqui a alguns instantes vamos começar para um tempo de intercessão e de gratidão ao Senhor. Vamos orar nesse momento? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra foi cantada nessa noite. Na linguagem de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, como nós ansiamos por isso, Pai. Que as nossas famílias sejam famílias de adoradores do Senhor Jesus Cristo. Famílias que realmente reconheçam que não há outro Salvador, que não há outro Senhor. Tua palavra diz: não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. Não há outro propósito maior na nossa vida do que viver para a Tua glória, Senhor. E nós oramos, Pai, por cada família da Tua casa, por aqueles familiares, Pai, que ainda não foram convertidos a Ti, que o Teu Espírito possa convertê-los ao Senhor, Senhor, para a glória do Teu nome. E nós pedimos também, Senhor, para as famílias que já Te servem, para que haja também crescimento na palavra, crescimento no Senhor, crescimento na fé, no testemunho, no servir ao Senhor, na fidelidade ao Senhor. Nós entendemos que discipulado é para toda a nossa vida, Senhor amado. E a Tua palavra é o fundamento. A Tua palavra é o fundamento. Deus, que a Tua palavra esteja aberta em nossas casas, nos nossos corações, que ela de fato seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Pai amado, nós precisamos de Ti, num tempo tão desafiador. Nós sabemos que a resposta está em Ti, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, no Teu Espírito, na comunhão do Teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua família.